Então, são 3 momentos de meditação. Reto pensar. Pessoas bem intencionadas acreditam que algumas ações boas lhe bastam para a paz de consciência no mundo e a conquista do reino dos céus logo depois. Entre nada fazer e algo realizar, é sempre melhor o bem produzir. Todavia, a ação generosa, periódica, não é suficiente para equilibrar os valores humanos no campo de batalha da personalidade em detrimento do ser real em si mesmo. O homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. A vida mental irregular, geradora de 1000 conflitos e disparates, não fica anestesiada em face da ingerência de alguns atos de solidariedade ou mesmo de beneficência. O reto pensar é o método único para atingir o reto atuar. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes de perturbação mental. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes de perturbação mental geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços de pensar mal ou não pensar, ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. Mediante o reto pensar, o homem se descobre, também agindo retamente. Inclina tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Nem te permitas coletar os detritos do pessimismo como o da vulgaridade. Essa última frase aí é muito legal. Inclina tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Não se faça nem fiscal do lixo moral da sociedade. Nem te permitas coletar os detritos do pessimismo como da vulgaridade. É difícil fazer isso aí, cara. O Júnior deve achar até que é possível, né, Júnior? Não. O mais fácil é me corrigir isso. Vou mandar uma matériazinha que eu li, porque eu mandei você continua, por favor. De maneira nenhuma censures o teu próximo, especialmente quando este se encontra ausente. Nunca os valores positivos que existem nos outros e aprimora aqueles em ti existentes. Ser equânime no teu foro íntimo e nas tuas expressões exteriores. No caso, ser justo, né, no teu foro íntimo e nas tuas expressões exteriores. Fala menos e reflexiona mais em torno do amor. Insiste nas ideias que estimulam a vontade a tornar-se forte, como disciplinada. Planeja a ascensão e pensa sobre ela, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e futilidades. Supera o temor de qualquer natureza com a confiança de que nenhum mal confiança de que nenhum mal de fora poderá fazer-te mal se tiveres bem interiormente, e que somente te sucederá o que venha a contribuir para a tua paz e progresso espiritual. Jesus realizou na terra os mais admiráveis fenômenos de que se tem notícia e demonstrou a mais elevada qualidade do amor que jamais alguém no mundo
ofereceu às criaturas. Todavia, o seu reto pensar foi a causa do seu reto agir, o que o fez modelo para ser guiado em todas as épocas. Sincero. Vamos lá, Eli, a prece inicial. Concisa, tranquila. Senhor Deus, nosso Jesus, Mestre, guia e modelo, nossos irmãos aparelhados na senda do bem, os discípulos verdadeiros de Cristo, nós aqui nesse momento elevamos nossa mente espiritual até vós e que possa essa corrente de mentalização, nessa limpeza psíquica, aonde nós nos solicitamos e temos esse encontro com os desencarnados, assistindo-nos aqui agora e sempre estarão conosco, porque a nossa busca é a melhora, a nossa busca é a limpeza psíquica. Sendo assim, agradecemos de coração a toda essa cooperação que vem do alto, produzindo em nós uma atenção, uma limpeza psíquica repetida, para que nós possamos ter o equilíbrio de nossas vidas espiritual e mental. Obrigado por tudo e assim nós damos por aberto, mais uma vez, já houve lido, as leituras para o dia de hoje. Faça a palavra ao irmão Carlos. Essa foi sucinta mesmo e foi emocionante. Foi muito sucinta essa. Bem direto. Foi muito Então, esse sucinta. livrinho aí que eu comprei agora, diferenças não são defeitos. Muito mais sereno. Você comprou o livro agora? Eu já tinha. Não, foi a passada que eu comprei. Olha aí, essa lição aí que foi dada agora, você falou, há de se reparar uma coisa. O modo do ser humano agir, em geral, aqueles que não têm ainda determinado conhecimento espiritual, é, por exemplo, morreu, a Deus buscou, Deus levou. Outros que são artistas, está lá no céu essa hora, jogando bola, está lá no céu essa hora cantando para Deus. Então as pessoas, não sei se falam de brincadeira, mas demonstram que não tem assim aquela noção do que é espiritualidade, do que é a nossa missão. Muitos fazem o bem e dizem, estou fazendo isso hoje, que eu não sei do meu dia de amanhã. No dia de amanhã, a pessoa já está plantando com aquele bem de hoje. Então não é essa necessidade. E com isso, muitos por fazer alguma coisa, cooperar com esses negócios de orfanato e tudo, falam isso também. Agora, eu acho que no meu eu, isso aí sou eu que estou vendo, manda o comportamento, aquele elo que a pessoa tem com o próximo, encarnado e desencarnado, e atrair para nós cada vez mais aquele dom de Cristo. Eu li ontem, o estudo de ontem, eu trouxe a mensagem ali, era Kardec, é o prisma, o Kardec, eu acho que esse não é Kardec, é o prisma. E eu mudei todo o enredo que estava ali na hora da minha dissertação, todo o enredo que estava ali, mostrando esse enfoque religioso, evangélico, e coloquei no consciencial. Essa leitura que foi feita ali foi muito pertinente ao que foi o que eu trouxe aqui ontem, que é o seguinte, o bem-estar, tu até falou de bem-estar, e tu também falou na tua oração, mental e espiritual. A vida é eterna. A vida, ou você está desencarnado ou está encarnado, mas a vida é a mesma, continua sempre. Então, a gente é sempre a consciência. Tanto como desencarnado como encarnado. Só que aqui encarnado, a gente está dentro de uma matrix que a gente cria fantasias. Ilusório demais. A gente não se vê como uma energia
produtiva, criadora da sua vida. Então eu coloquei ali que quando a gente fala de bem-estar, logicamente, o que associa esse bem-estar? Está bem com a família, está bem financeiramente, está bem amorosamente com uma parceira, com um parceiro. Então você cria uma porção de situações para rotular que você está com um bem-estar. Qual é a diferença do religioso ou do que está trabalhando a ascensão consciencial do materialista nesse questionamento do bem-estar? Não tem diferença. Se você for olhar por esse lado, não tem diferença. Então você vai dizer que Jesus Cristo tinha o mesmo bem-estar do... Qual é o nome do fariseu? Pilatos. Não, Pilatos não, o outro lá, o que condenou ele. É que ontem eu li um livro, eu vi sobre um livro, que Jesus vai lá ao encontro dele, o Caifás, vai lá ao encontro dele e ele ainda não quis acompanhar Jesus. Isso porque está virando já o lado cíclico, né? Ele não quis acompanhar Jesus e ele ainda se encontra numa esfera também densa, e ali com os iguais dele, o coletivo, que tem a ver um pouco com a mensagem do Livro dos Espíritos. Mas, então, quer dizer, então, na visão de Caifás, Jesus era o mesmo foco para esse bem-estar? Não, o problema todo é o seguinte: o materialista procura o bem-estar no externo, o espiritualista tem que procurar o bem-estar no interno. A prosperidade, o bem-estar, a aceitação vai vir quando você introduzir esse no teu interno. Aí isso vai se materializar no externo. Então não adianta, você não tem que começar a trabalhar o bem-estar quando o dinheiro entrar na conta, quando a mulher começar a te aceitar, quando a família estiver em harmonia. Não, tu tem que começar agora. E é com você, não é com a família, não é com a mulher, não é com o banco, é com você. Que aquilo vai reverberar lá para a materialização da tua vida. Mas tudo entra, sabe, pelo lado fantasioso, ilusório, que você fica, mas eu vou apostar nisso. Carlos, a crucificação de Cristo, no sentido histórico, era política, cara. Porque Pilatos queria um motivo para que as massas acalmassem. A conclusão, como os judeus e os coisas eram dominantes e Roma dominava, e foi o primeiro que eles disseram, não, aquele ali vai ser o cara que vamos acalmar as massas. Ele deu o Cristo para elas. Historicamente, a crucificação de Cristo foi política. Ele teve na mão, o cara jogou, o que vocês querem? Da coisa deles, ou o bandido que mata, que estupra, o Cristo. Porque se Jesus, na própria Bíblia, se infernizou com os apóstolos perturbando o ouvido dele, ele espraguejou a coisa em que secou a figueira, imagine na hora de levar chicotada, xingamento. Mas ele sabia, cara, que isso ia acontecer. Aí tu tá falando de coisa que eu não sei. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele veio para isso, vai. E a figueira, ele não sabia? Ele só sabia uma parte. Então vamos lá. O título é Líderes Conscientes e Educativos. Líderes conscientes e educativos. A gente vai achar que está querendo falar de um estereótipo, de uma personalidade. Não, ele vai falar do conceito, sabe? E é alusivo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Lá no Evangelho está assim: por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Aí vamos aqui a dissertação da Hermance do Fogo. A personalidade arrogante não respeita a opinião alheia. É o orgulho da verdade pessoal. A personalidade, a arrogante não respeita a opinião alheia. é verdade.
é o orgulho da verdade pessoal. Esse desrespeito se dá quando não há suficiente sensibilidade para ouvir as ideias ou razões das atitudes de alguém. Ouvir, no entanto, não significa escutar. A complexidade do ato de ouvir pode ser entendida em 3 etapas distintas e sequenciais. Primeiro é estar atento. Posteriormente, é a capacidade de não julgar. Por último, a sensibilidade que gera a valorização sincera nas expressões alheias por via da compreensão. Essa aqui de automática é difícil, né? Essa atitude de adesão às manifestações do outro, entretanto, para que gere o clima de autêntico respeito e da mais profunda alteridade, quer dizer, singularidade, particularidade, não pode ser uma concessão estratégica que, no fundo, esconda o desejo consciente de alcançar resultados de interesse pessoal do alvadiante. Uma forma sutil da postura controladora, a face mais conhecida da arrogância. Isso ocorre porque toda personalidade arrogante é alguém que só acredita na sua concepção pessoal de mundo, sendo ele próprio escravo de modelos nos quais enquadra tudo e todos. Logo, consigo uma resposta para qualquer pergunta e uma receita completa, como se fosse detentor de toda a sapiência. Verdade, né, Eu sei muito bem disso. Em lamentável crise de autossuficiência. É escravo de programação mental, auto-induzidas, o seu orgulho, sustentando o automatismo da crença inflexível nas qualidades pessoais que julga possuir. Algumas vezes, essa arrogância é estimulada por vários tipos e habilidades, quais sejam os do médium, presidente, orador. Por causa dessa onipotência psicológica, a personalidade arrogante toma atitudes autoritárias, seja de forma dissimulada, seja pela forma mais conhecida de abuso da autoridade, a manipulação. A arrogância, na maioria dos casos, é um mecanismo de defesa de algumas vivências traumáticas, como a questão da necessidade da aprovação alheia. Quase sempre os arrogantes sofrem de complexo de inferioridade pessoal. É necessário um estudo aprofundado para ajuizar sobre como a baixa autoestima é presente e determinante na estrutura mental da maioria dos habitantes da Terra. Interessante observar que entre os extremos da necessidade de domínio, que determina a inquietação e a mania de zelo excessivo, que causa a morosidade e o poliganismo, quer dizer, inflexibilidade, em nenhuma dessas duas atuações detectamos a presença indispensável das marcas sublimes dos líderes na nova era. Cooperação, empatia, assertividade, alteridade e diálogo, os alicerces de um processo de troca genuinamente educativa. Analisando com mais cuidado, podemos inferir que semelhantes quesitos são os componentes essenciais que definem em uma só palavra a alma das lideranças conscientes e educativas. Essas marcas fundamentais estabelecem a plataforma sobre a qual quaisquer lideranças promissoras deverão se inspirar para que haja uma lavoura de serviços ajustada aos nossos quesitos dos tempos modernos.
o relacionamento parceiro. Qualquer dirigente que deseje integrar o quadro das características do mundo regenerativo, seja nos roteiros da espiritualização ou no segmento das conquistas sociais, terão de se matricular nos cursos educativos da vida de relações parceiras. Sem isso, não haverá liderança vitoriosa que conduza a novos tempos. Somente quem sabe ouvir relaciona-se com mais proveito. Ouvir é o estado interior de despreendimento das ideias pessoais e de receptividade para o que existe fora da órbita do nosso entendimento. Não se ouve ninguém se não se dispuser a exercitar cooperação, empatia, assertividade, alteridade e diálogo. Surge, então, uma desafiante indagação para nossas investigações saudáveis nos estudos da doutrina. Como se tornar um líder parceiro? Como separar os íntegros da personalidade arrogante que ainda assinalam claramente a ação da maioria de nós? Anotemos, então, uma modesta contribuição para que os amigos nas fileiras espíritas possam trabalhar pela autoridade espontaneamente aceita e escolhida, distante dos incômodos do autoritarismo cerceador, construindo um clima de parceria estimuladora e de convivência feliz. Aí ele dá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20. Primeiro, conhecer melhor as ideias alheias, apreciá-las sem julgamento, evitar agir com precipitação, fugir do ciclo de reações intempestivas. Outro, habituar-se a ser questionado sobre suas ideias sem se defender e se irritar. Outro, Desculpa, caramba, isso aí, né? Essa aí, essa segunda aí, né? Segunda não é a terceira. Não, a segunda. Repete a segunda. A segunda é assim, evitar agir com precipitação, fugir do ciclo de reações intempestivas. Terceira, habituar-se a ser questionado sobre suas ideias, sem se defender e se irritar. Essa é muito difícil. Se habituar a questionar sobre as ideias, nós estamos fazendo, vamos dizer assim, não, é habituar a ser questionado. A ser questionado. Eu pensei que fosse nós mesmos questionar a nós. Você dá a tua ideia e achar normal todo mundo entrar num debate ou numa situação controversa que colocou. Então, isso aí é o mal da humanidade, para dizer que eu estou bem acentuado nisso. Diluir os papéis dos cargos e manter proximidade humana. Relações afetuosas formam o clima para a confiança. Outra, medir constantemente a temperatura psíquica. A agitação mental é a febre da preocupação e sintonia do apego e interesse pessoal. Isso aqui acontece muito quando a gente vai discutir religião. Você está começando a discutir num tom de voz, numa paz relativa. Daqui a pouco o tom de voz aumenta, a paz acaba, e daí depois você fica com raiva do outro. Isso é o Silas Malafaia. Olha, isso é inicial, Outra, traçar planos em grupo. Outra, expor seus sentimentos sem medo de perder sua autoridade. Outra, todo líder tem mais a dizer. Um excelente exercício. Ser o último a falar. Outra, assumir seus melindres para não cair na insensibilização. O movimento está repleto de corações indiferentes que se julgam fortes
experiente. E por último, aqui o item deles aqui, colabore na edificação, ao invés de apenas mandar fazer. E continua a irmã Sofia. Enfim, nessa era da parceria, uma sábia conclusão será insubstituível para o sucesso e bom proveito nos roteiros da vida espírita. Toda liderança tem sua utilidade, todavia, solidariedade e harmonia autêntica só são edificadas por lideranças que aprendem a ouvir. E que caminho melhor a tomar desse desafio que este de aprender a domar o nosso mais velho inimigo moral? Aí ele repete aqui. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. É interessante que ele está falando direcionado aos fugitivos, mas também serve para todos. Né? O orgulho, essa parte é o orgulho, essa parte que tu fechou da Não quero o orgulho, que essa frase e as virtudes. combater o orgulho. Da virtude, você falou de virtude, você fez Ele é o uma principal. simetria aí, No movimento achei interessante. Eu acho que o Chico Xavier é um exemplo assim, muito importante para todos nós, entendeu? Porque Chico ele sempre foi ponderado, sempre muito, enfim, né? Todas as atitudes dele eram para poder harmonizar. E eu trabalhei com uma diretora lá em Seropédica, Ana Lúcia, cara, que mulher fantástica. Que eu nunca vi aquela mulher se exaltar. Todas as vezes que ela ia chamar a atenção de alguém, ela, sabe, uma tranquilidade, uma serenidade. Quando tinha qualquer embate, ela ouvia os dois lados. Isso aí era aluno, professor. Cansei de ver ela, sabe, a escola mais harmônica que eu trabalhei foi na Seropédica. João Coutinho, o gerente. Cara, muito boa mulher. Brigava com ele pra caramba. Agora, dentro do centro espírita, meu Deus do céu, qualquer centro espírita que tu vai, é um problema, sabe, dos grupinhos. Né? Para vocês terem uma ideia, no centro espírita Amor à Verdade, marido e mulher que dirigiu o centro, Dona Arlinda e seu Brilhante. Não sei se você chegou a conhecer, né? Dona Arlinda é doçura em pessoa. Seu Brilhante era estupidez em pessoa. Pior que o menino lá do. Marcelo? Não, lá do Delco. Até por ser militar, né? O cara tinha aquele. Mas eu acho que os dois foram necessários ali. Né? Então vou repetir aqui a passagem. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Pai de muitos vícios, orgulho, negação de muitas virtudes Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É interessante, isso aqui, ó, também a negação de muitas virtudes. Aqui na leitura mostrou que você não é paciente, você não é plausível, você não é muitas coisas, porque na ansiedade de mostrar aquela autoafirmação. Isso é uma faceta do orgulho. Eu não vejo pai de vício, não vejo mais coisa de virtude. Eu vejo mais ele. Não, mas os pais do vício, por que do vício? O vício que você acha é vício químico. Não é só Não. É vício de atitude, de adotar estereótipos que a sociedade acha como exemplar e moralmente não é. Aquilo ali é malandragem, aquilo ali é a farinha pouco no pirão primeiro, e a gente acha que aquilo ali é um líder exemplar. Não era sou eu. Essa semana aconteceu dois fatos muito interessantes. A pessoa com um quarto terminou com o outro. Eu não vi eles pela ótica popular. Não dá nem para ver, porque aqui não tem como ser popular. Primeiro foi esse negócio da cirurgia do Lula, que foi mostrando do tombo. Aí eu refleti o homem, não estou falando personalidade, com 79 anos, aí mostrou lá o negócio do cabelo, a convulsão da cabeça, no caso, né? Então eu vi como um homem do que a gente está sujeito àquilo dali. E termina a semana com o falecimento de Helena. Quando eu saí daqui de manhã, eu falei até com a pandemia, ele me parou, olhar, não sei o quê.
Porque o cara também não tem experiência, né? O câncer estava comendo a boca. Você não come boca de ninguém. É uma reprodução celular, ele não conhece, também, pô, explica para ele como você está de saúde, é uma reprodução celular que aumentando, sei lá, comeu um pedaço da boca da boca de ninguém, porque estava crescendo, a reprodução celular começou a se espalhar, criando vários tumores, tá entendendo? E eu fechei a semana com isso daí. Ontem eu fui para lá para fora, para a tua casa trabalhando, aí eu fui pensando nisso. Cada semana eu estou procurando, acho que você está até deixando, já vem há algum tempo, desde uns 6 meses atrás, o que leva um indivíduo, até que eu pensei isso ontem com o Carlinhos pegou esse aqui, um momento de reflexão com ele. O que leva um indivíduo a ficar 60, 70 anos dentro de um corpo mentalmente maluco, ou uma deficiência rara, que ele já nasce com uma deficiência, ele leva para a vida toda. Aí Carlinhos parou para refletir, mas cara, o que ela faz está certo. Reencarnação é realmente uma questão de justiça. A gente está vendo aquilo ali, a gente tem aquele ato de pena e tudo, mas a gente não sabe como é que foi a vida progressa. Então é uma questão, quando você vê isso e começa a ter essa reflexão, você tenta pegar o teu resto de vida que falta, o teu espaço aqui na Terra, e tentar melhorar um pouco como pessoa, como ser humano. Muito nessa fatalidade. Eu acredito sim, cara. Sabe por quê? A fatalidade. Os 70 anos, deixa eu dar aqui a minha. A fatalidade acontece porque não há mudança. Aí, sim. Mas se houver a mudança, a fatalidade não há necessidade. Mas quando você já vem assim? Não, mas sem causa externa para isso acontecer. O milagre que a gente rotula é exatamente a mudança onde não tem explicação lógica na nossa lógica aqui do mundo físico. Então, quer dizer, a fatalidade, você coloca ali, ele já veio com a fatalidade de ter o câncer. Não, o câncer foi desenvolvendo em cima das potencialidades dele mal trabalhadas. Eu não estou falando isso. Não, mas eu estou falando isso, que a fatalidade aconteceu porque não houve mudança. Ontem mesmo, quando eu estava falando desse... Peraí, deixa eu terminar o carro aqui. Ontem, quando eu estava falando desse Caifás aqui, era um grupo de pessoas que teriam que se agitar. E aí, vai lá, eu não lembro o nome do livro, vou ler. Aí eles falaram, vocês venham para cá, porque vai ter uma tempestade que vocês vão sofrer muito. O cara explica um pouco aquela tempestade, que é uma tempestade magnética, e que eles iam sofrer uma dor muito grande ali, porque eles iam ter que sair dali, ou ir com o Cristo, ou irem para um novo mundo que está se criando lá, que está aquela história que a gente já conhece. E ali, a maioria não, todos não quiseram receber a mensagem. Eu não devo nada a ninguém, eu não tenho que sofrer nada porque eu não sou culpado de nada. Aí começam a querer botar suas respostas prontas em cima de uma culpa não aceitável ou de uma opção de situações que eles abraçam como verdade. E ali eles passam pela tempestade, a tempestade magnética, e de lá alguns são resgatados e outros são levados. E ali ele coloca que até ali, até aqueles que foram para lá, não é uma fatalidade, é uma necessidade de eles voltarem para um mundo ainda bem primitivo e trilhar de novo, para tirar aquela crosta que está ali encruada neles, no egoísmo. Então, quer dizer, você vê que aquilo ali não é fatalidade, é uma escolha, é um momento. Eles escolheram ali naquela hora, decidiram qual seria milênios de vida deles lá na frente. Em cima de uma vaidade que eles acham que Desculpa, Carlos, eu coloquei os assuntos errados, porque você está puxando de outra forma. Vamos lá, para a situação do câncer de anel, vamos começar o contexto todo. Há 3 anos atrás ele descobriu que estava com problema na próstata. Ele pegou e abandonou. Aí começou, não, chefe, o senhor tem que fazer um tratamento, mas o senhor tem que fazer um tratamento. Eu falei, não, larga essa fase aqui. Seguiu. Quem segurou a onda dele? O André aqui. O André foi na Marinha com um amigo aí que é médico, aí não sei o que era, não sei o que da Marinha, não sei o que, ela arrumou um remédio para ele e foi o que segurou. E o cara chegou e falou para ele, olha só, o remédio vai te segurar por um tempo, mas você vai ter que procurar um tratamento alternativo. Aí foi combinado.
Eu estou dando um médico, eu estou com remédio. O remédio que eles têm lá dentro da maninha, forte que segura o cara. De repente, meu irmão, a queda do cara foi rápida. Tomou conta. Mas por quê? Porque ele, lá atrás, relaxou. Ao mesmo tempo que o Valdemir está vendo Neri, o pai de Leandro, ele está com problema na próstata. O cara está bem positivo, está tratando, está lá. E o cara vai sair dessa. Ele vai sair sente quando está do lado dele. Isso aí, o que acontece? Não adianta quando acontece isso ser filosófico. Isso não tem como você ter filosofia. Isso aconteceu. Ou você procura alguma coisa para fazer. Você está com morte, pô. Eu estou falando outra coisa. Ele está numa casa espírita. Eu estou querendo dizer o seguinte: são escolhas. O cara quis. Não, eu estou com câncer. Eu vou curar ou vou desenvolver naturalmente? A escolha dele. Então, a escolha dele, cara. Mas é escolha. Agora, tu quer criar um terror? Não quero criar um terror. Aí eu botei o segundo ponto. O que leva uma pessoa, desde nascença, a viver 70 anos no campo? Porque o que acontece? Nosso amigo aqui, aconteceu no meio do caminho. Pô, de repente você estava errado em alguma coisa e você vai, tem que melhorar, você vai fazer a reflexão para você. Pode ser comigo também. Todos nós. Você pode melhorar. Agora, o que leva um cara a nascer, na hora que ele sai lá de dentro, tem um problema perfeito com alguma problema tal, e viver 70, 80 anos com aquele problema? Pô, meu irmão, só pode explicar através da reencarnação, não tem outra explicação filosófica nem nada. Não, mas não é uma vida pregressa, cara, não tem outra, gente. Exemplo para vocês, eu já não acredito muito nisso, não. Eu acredito. Sabe o quê? Minhas duas tias, o Valdemir conheceu, minhas duas tias gêmeas. Já com uma idade avançada, antigamente, bem para trás. Idade avançada, falaram para ela, você não pode engravidar. Elas insistiram em engravidar. O que aconteceu? Os 3 filhos dela vieram com muito problema. Foi científico. Avisaram, ela foi avisada. Cientificamente que o caso que eu falei que corria um risco muito grave, grande das meninas nascerem com problema. E nasceram. Mas quando você não tem essa margem, quando você não tem a margem da ciência para te ajudar, e vem. Mas aí é que está, essas enfermidades que vêm são energias negativas presas em você. Pode ser. Energia negativa presas em você. O problema todo é que nessa existência tu não trabalhou para essas energias serem modificadas, transformadas. E aquela energia se somatizou como uma doença psicossomática. E tudo é psicossomático. Se a gente não acreditar nisso, não tem que Eu sempre sou ciência. Mariana, quando foi fazer os exames, estava com suspeita daquela doença do gato. Não veio, graças a Deus. Nós ficamos tremendo, ela me cega, alguma coisa assim. Leitura do livro dos Espíritos. Segundo capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 521. Não, 520. Semana passada foi 519. Eu vejo pelo vídeo que eu ponho lá. Aí vai lá, pô. É 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Entenderam? Tenho certeza que essa pergunta é uma coisa. Eu achei que entendi. Eu acredito que para poder, vamos dizer assim, dominar uma classe, dominar um indivíduo, que seja, tem que ter capacidade. Não, ele não está perguntando isso não. Ele está perguntando o seguinte. Deixa eu repetir a pergunta. Repete. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Ele está perguntando o seguinte. O mentor espiritual do Brasil, que a gente deu o nome de Ismael, ele é mais poderoso do que o anjo guardião do Valdemir? Dele? É isso que ele está perguntando. Entendeu? Vamos à resposta. Tudo é relativo ao grau de adiantamento. Quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Ou seja, todo mundo tem que caminhar. Não, e na hora, o anjo guardião da coletividade ou do indivíduo não é escolhido pelo anjo guardião, vamos ver quem é bom aqui. Não, é pelo indivíduo, pela coletividade. Eu vou botar um anjo guardião que tenha uma capacidade de compreender, de noção de causa daquele indivíduo, da ignorância ali daquele meio.
Então eles calculam pelo indivíduo, pela coletividade, e não pela hierarquia que moral que tem aqui. Aí, daqui que eles vão ver ali um compatível. Não adianta botar um santo para um grosseiro, um ignorante que reza, meu filho, não, caralho. Tem uma informação que o Chico queria reencarnar, na próxima reencarnação dele, seria lá no Oriente Médio. Você imagina aqueles trejeitos todos dele, ele liderando alguma coisa. Porra, uma nação muçulmana, ainda por cima, que prega, nada contra. Ele vai reencarnar lá. Nada contra o Alcorão. Mas as interpretações deles é que são, uma gente que é um povo ocidental conseguiu ver algumas coisas. Uma Mahatma Gandhi. O cara no meio de tanta violência, o cara conseguiu pacificar. Então, aqui, ó, está até marcado, 520. Vamos lá na 510. Capítulo 10, alusivo à questão 520 do livro dos Espíritos. Natureza elevada. Então, vamos aqui numa leitura dinâmica, que já está em cima da hora. Os espíritos protetores são de natureza elevada. Apesar da sua elevação, o tamanho espiritual de cada um depende do lugar que ocupa. Pode ser que o anjo da guarda de uma criatura encarnada seja mais elevado do que um protetor de uma cidade ou mesmo de um país. Os espíritos que protegiam Sócrates, São Francisco de Assis, Buda, Allan Kardec e outros eram da mais alta estirpe, por acompanharem espíritos encarnados de altas esferas espirituais. Isso é lei de justiça. Esses homens eram instrutores de uma multidão de almas, dentro e fora do corpo físico, como poderiam ser inspirados e dirigidos por espíritos medianos, de menos capacidade que eles. O guardião de Jesus, ele mesmo dizia, era o próprio Deus, de quem ele recebia ordens para o seu mandato. Os ascensionados já não contam do Deus. Maestria é o nome desse do ascensionado que dizia que era o Cristo. É certo que uma coletividade deve ter um guia altamente elevado no que se refere à ciência e o amor. Todavia, os fatos devem fugir a certas regras, quando, por exemplo, um protetor se ocupa em proteger um grande missionário que se dispõe a envolver-se na carne por misericórdia, que é o próprio amor. É necessário que aprendamos a renunciar, aprendamos a renúncia dos guias espirituais em tomar assim como protegidos espíritos devedores. Oi, deixa aqui que eu não entendi. Repete no começo, por favor. Não, é o começo não. É necessário que aprendamos a renúncia dos guias espirituais em tomar assim como protegidos espíritos devedores, ou que ainda dormem em relação aos já libertos das reencarnações na Terra. É por lei de amor que alguns vivem em função dos outros, como ideal sagrado de fazer conhecida a verdade. Dormem em relação à passagem dele do plano homem do plano espiritual, terra, ainda dormem ainda depois da passagem dele, né? Ele quer dizer aí, essa parte que eu não entendi muito bem. É que você ainda dormem. É que você, no parágrafo anterior. É necessário que aprendamos a renúncia dos guias espirituais em tomar a si como protegidos espíritos devedores, ou que ainda dormem em relação aos já libertos das reencarnações na Terra. Toma eles como transição. Toma eles como exemplo, é isso aí. Então, colocar que aqueles nossos guias, eles podem estar um pouquinho avançados e também podem estar muito avançados, longe dessa fileira de reencarnação, né? Por amor, eles vêm aqui para exercer uma função.
e por lei de amor que alguns vivem em função dos outros, como ideal sagrado de fazer conhecida a verdade. Eu acho que minha esposa é uma dessas. Vejamos o que Paulo de Tarso já falava aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 2 de suas epístolas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Toda a natureza se encontra destinada a essa operação de uns cooperarem com os outros. Vejamos o mineral que vive enriquecendo o vegetal, o animal e o próprio homem. O vegetal alimenta o animal e o homem tem como seu dever, pertencendo às mesmas linhas e à mesma fonte de vida, cuidar, ajudando a tudo que se encontra na retaguarda, porque recebe igualmente de todas essas fontes elementos para viver. E por lei deve doar o que se encontra à sua disposição, para a grandeza dos que o acompanham nas escalas do despertar espiritual. Tudo se encadeia para o mesmo objetivo, crescer para Deus sob a influência de Jesus. Os espíritos altamente evoluídos agradecem a Deus por essas oportunidades de servir. Se Deus tirasse o trabalho dos céus e da terra, como ficariam seus filhos, principalmente os mais elevados? Devemos agradecer ao Senhor pelo trabalho, e quando este chegar mais em nossas portas, devemos recebê-los com amor, pois ele significa a confiança do soberano em seus filhos. Em tudo existe proteção permanente, e elas se fundem umas às outras na atividade do amor. Se recebes proteção, se recebes proteção, se grato. Se protege alguém, aumenta a tua gratidão. Quem recebe deve ficar ansioso para doar. Quem doa passa a viver no céu da dádiva. Todo esse trabalho de Deus se move pelo amor. Fica a força divina que emana do seu coração de luz. Lembra-te de que tudo na vida te protege. Faça o mesmo por onde passares, que a vida crescerá mais em teu coração, iluminando a tua consciência. E assim seja. Deixa eu primeiramente, essa submissão, entendeu? Você está falando da besteira. Ao religioso. Tem que ter essa submissão a Deus. Pô, cara, o negócio é se fazer o teu corretamente. Mas o problema é que a nossa mensagem está indo um pouco na contramão dessa necessidade do Salvador. O problema é esse, a gente está entrando numa linha de consciência que está se separando. Jamais vou contestar o ensinamento moral do Cristo. Mas eu não sei nem se o Cristo existiu para eu idolatrar. A questão é idolatria. Isso aí te priva de você, de repente, seguir o moral, o ético. Isso aí a gente deixa um pouco de lado. Porque se realmente a gente tivesse todo esse amor a Cristo, esse respeito, a gente seguir os ensinamentos. A gente não segue. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa. Não, outra coisa, o próprio ensinamento entra numa contramão quando está no meio social. Sabe? Esse dar o que a caridade, fora da caridade não há salvação. Você tem uma necessidade de se preocupar com o outro. Então, você vê que tem gente que usa isso, eu não vou falar nomes, tá? Mas tem gente que usa isso como plataforma para mostrar para os outros o que está fazendo. Não, mas é que está. Realmente ajuda, não fala que está ajudando. Mas a gente tem que. Isso é verdade. Realmente ajuda, não fala que está ajudando. Mas aí é que está. A gente tem que ver o necessitado como uma alavanca para o meu crescimento. E não uma obrigação para que eu largue tudo e trabalhe ali. Tudo. Se eu estou perturbado, pessoas equilibrado, como é que eu vou querer ajudar o outro? Vai ser dois perturbados juntos. Não, estava falando antes. O cara vai e faz essa bela doação. No caso ali você falou com uma instituição, mas poderia ser para alguém, como muitas pessoas fazerem.
Lá atrás o cara está sonegando, está fazendo gato, está não sei o que. Mas aí é assim, ele faz a doação pelo efeito plástico que isso dá, mostrando para todo mundo que fez, e também como uma espécie do subconsciente dele, ele está comprando a passagem dele para o céu. Não, mas aí é que tá. É diferente do cara que é oculto, que todo mundo só sabe quando ele morre. Ué, como fazia isso? Ué, Hebe Camargo era assim? Ué, o Eva Tudo era assim? Quando eu falo, a gente é uma casa espírita. A gente não pode entrar para o lado do verniz social. Os outros são os outros. O problema sou eu. Sou eu. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Mas aí você tem que pegar esse verniz social e trazer ele para você. Não, mas não precisa aí, fazer isso. Mesmo que seja uma grande ou uma pequena doação de comentário, não precisa mostrar para ninguém que eu estou Mas fazendo. aí é que está. O caminho é estreito. Poucos vão pelo caminho estreito. Muitos vão pelo caminho largo. E é exatamente isso. Tu entra em contramão da multidão. Porque eles criam verniz social, eles se alimentam daquilo. Aquilo serve alimento para eles, mas é um alimento pesado que eles vão ficar presos na próxima terra. Então, a gente trabalhando com outro alimento que é mais fluido, eu vou flutuar, eu vou sair desse ambiente. Eu estou na contramão da sintonia. Ali não me serve mais. Eu acho que você deve esse quadro aí. No começo desse ano, a Term, todo ano, ela promove um concurso entre as escolas, uma prova, um provão, e selecionam lá, acho que são 2.500 alunos. Eu não sei qual é o número, mas é uma quantidade boa. Não é 2.500, é uma quantidade de alunos, e cada aluno recebe 2.500 de bonificação, de acordo com aquela classificação ali. Aqueles 500, cada um vai receber 2.500 reais. Eu trabalho numa escola, na comunidade que você conhece, que trabalha lá também. E assim, a gente recebeu no começo do ano, do município, daquelas escolas municipais ali de Lisboa, 3 turmas de primeiro ano. Irmão, você tem uma unidade do Cefet lá dentro de Itaguaí. Você tem escolas ali próximo da prefeitura, que recebem uma assistência maior, essas coisas todas. Importando. 25 alunos da minha escola conseguiram ganhar essa premiação de R$ 2.500. Cefet, 5 alunos. E daí foi para diminuindo, tá? 2 para outra, 3 para outra, e tal. Na hora que chegou o resultado, né? Aí, o pessoal lá, os chefões lá, a nossa escola e tal. E aí, Valdemir, por maioria, 2 turmas minhas, entendeu? E a prova foi de matemática. E aí, Valdemir, eu posso, cara, isso aí, sabe o que é o mérito? O município. O que nós fizemos para esse aluno? Foi uma aula que nós demos para ele, nenhuma. Entendeu? Foram as escolas municipais dali que conseguiram essa premiação. O mérito da escola foi a organização. Isso aí foi no primeiro trimestre ainda, não foi nem no segundo trimestre. Organizou. Entendeu? Isso, cara, aí você vê como é que funciona a coisa, entendeu? Mas é uma galera que se você trabalhar vai chegar a algum lugar. Eu não digo nem isso aí não, eu digo com essa questão que a gente está discutindo aqui, sabe? Pô, cara, tem coisa, a vaidade às vezes só essa, o interesse pessoal vem à frente, te trava, não deixa você dar esse passo adiante, que é o da humildade. Pô, você entender o que eu fiz ali? O mérito foi de organizar e encaminhar, dar o nome da escola para eles poderem fazer a matrícula. Então foram as escolas de Xavier que conseguiram essa vitória. Cara, no bairro que é, a situação que o pessoal vive ali, pô, cara, você conseguir colocar 5 vezes mais alunos ganhando a premiação do que o Cefet, uma instituição federal, é uma vitória grande. Gente, mais algum comentário? Hoje sobrou tempo. Hoje sobrou tempo, ninguém fala nada. Não, aqui tá parado. Tá parado, aqui tá parado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse conteúdo que você quer te fazer aqui, tu coloca no YouTube, tem que ficar aberto para todo mundo? Eu estava pensando nisso aqui. Todo mundo aceita, põe no YouTube, mas aí depois fica aberto, qualquer um quiser ver. Está lá, todos eles, desde a pergunta 299. Carlos. Já vai estar entrando alguém aqui, vai fazer contato contigo para ver que eu não conheço. Alguém que não conhece, que vê o conteúdo, que não se aprofundar, vai começar a verdade. Não, verdade não. Valdemir, eu fico caçando conteúdo em YouTube. Tu multiplica isso por milhões de pessoas aqui no Brasil. Muita gente fazendo isso. Sabe lá no vídeo, quantas pessoas visualizaram ali?
É isso que a gente pergunta, visualização. Menos visualiza. Ó, Se o der evangelho, para um do o evangelho visualizando. a sessão mediúnica é mais visualizada do que o café. Por quê? Por causa da curva, ó. Por causa da comunicação espiritual. E assim mesmo não é tão grande, é pequena. Mas- Você tem acesso, você que postou, você tem acesso quem visualizou, tem. Não, quem não, eu vejo a Só vê o quantidade. Todo mundo vê, eu vejo também. Se entrar no vídeo, Mas eu pensei que ele sendo postador, ele tinha acesso a quem visualizou. não. Todo mundo pode Isso é restrito, eu estou te perguntando se você vê alguém diferente entrando. Ó, teve uma vez que eu não botei o título, eu botei o título Evangelho não sei o quê. Deu 1000 e não sei quantas visualizações. Pessoa que era crente, Porque não, o pessoal que vai lá procurar a palavra evangelho ou não sei o que, aí vem um pedacinho do Tem vídeo. uma página no Facebook e no grupo, cara. Essa página é bem visualizada também. Muito bem. É muito poucas pessoas. o Facebook é mais procurado do que o YouTube, é mais direcionado. Né? Tem postagem, tem pessoas de Portugal, do exterior, aqui do Brasil. Mas olha só, cara, você tem muito mais usuário do YouTube que ele Facebook. Você tem muito mais usuário do YouTube que ele Facebook. Todo mundo é YouTube. Facebook é Não, hoje. não tem muita visualização. Quer ver, ó? Tem Facebook. Tem Facebook, tem Facebook. Ele não tem Facebook, eu não tenho. Em percentual, 3 para 2 de 3, Não gosta de pouco por Facebook, cento. A teoria dele lá. Eu não tenho rede social nenhuma. Não, mas eu tenho Facebook. Você. Não tem mais ficar lá cutucando dos outros. Eu não. Eu não sou usado eu no Facebook, mas eu tenho. Mas dificilmente eu entro. Dificilmente. Eu entro mais no YouTube do que no Facebook. Olha, eu tenho TikTok porque alguém queria que eu visse lá alguma coisa, eu baixei o TikTok. Eu não sei nem mexer naquele Instagram, não sei nem mexer no Instagram. Eu tenho só o TikTok. Quando eu preciso mexer nisso, eu peço assessoria lá, minhas filhas, minha mulher, elas sabem tudo disso. Então, vamos encerrar esse momento da reunião para fazer o seguinte momento. Fechar os nossos olhos aí, acalmar aí o nosso coração e agradecer a Deus por mais essa manhã de estudo, né, de discussão sobre a doutrina espírita, esse aprendizado que fica, né, hoje falando sobre lideranças, a página inicial, né, sobre o julgamento em relação ao próximo, possamos nos policiar e que isso se torne uma prática diária, né, uma prática de vida, porque precisamos urgentemente dar esse passo adiante nessa escalada evolutiva. Para finalizar, contamos aí com as boas energias aí dos espíritos iluminados e que isso aí possa ser transportado, né, até aqueles que mais carecem, mais precisam nesse momento. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje e vamos nós ao nosso café. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor.
Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.